Seja muito bem-vindo ao programa Missão 360. Esse globo está aqui ao fundo para mostrar para você que vale a pena falar do amor de Deus próximo de você ou em qualquer lugar do mundo. Deus tem pessoas que têm essa disposição, esse voluntariado e Ele espera que você seja uma dessas. Que Deus te abençoe. O tema geral de hoje é um tema realmente que envolve características diferentes em várias áreas. Não importa qual seja a sua função, a sua característica, existe espaço para todas as pessoas falarem do amor de Cristo Jesus. E nós vamos começar o programa de hoje lembrando de alguns ministérios diferenciados que conhecemos ao longo do ano. Acompanhe agora. Quando passou pela terra, Jesus quebrou paradigmas, relacionou-se com todo tipo de gente e adotou estratégias ousadas para sua época. Assim como nos tempos de Jesus, hoje também nos deparamos com a necessidade urgente de alcançar todos os tipos de pessoas. Ao redor do mundo, pessoas dedicadas à missão têm decidido adotar o mesmo método que Cristo usou para falar de Deus, se misturando com as pessoas, mostrando simpatia, provendo suas necessidades, ganhando sua confiança e convidando-as a seguir a Jesus. Ao longo dos anos, exibimos um pouco do trabalho apaixonado de alguns adventistas ao pregar para grupos específicos de pessoas. Em Porto Rico, Abieser e seu grupo de pastores decidiu criar o Pedalando pela Saúde, um projeto missionário que impacta positivamente a vida das pessoas através de um estilo de vida saudável. Eles pedalam durante 3 dias seguidos, e através da amizade e do exemplo que eles dão em suas próprias vidas, os missionários têm conseguido levar uma mensagem positiva à comunidade. Na Croácia, Dan também é um apaixonado por bicicletas, e ele decidiu usar esse interesse em comum com outras pessoas para aproximá-las de Jesus. Com o objetivo de promover uma boa saúde e apresentar o Evangelho como um refúgio holístico da vida, Dan ensinou bons valores às crianças de todos os contextos sociais. Ao compartilhar uma atividade em comum, as pessoas com quem Dan entra em contato tornam-se abertas à amizade e podem ver uma preocupação genuína pelo bem-estar delas. Na Nigéria, Silvanus é um adventista que tem como dom e paixão o futebol. Silvanus consegue ensinar lições de vida valiosas para as crianças carentes de sua comunidade. O campo é o lugar onde elas desenvolvem sua primeira relação com Jesus. O desejo de Silvanus é aconselhá-las para a vida e não somente ensinar um jogo. Sem este time, algumas dessas crianças talvez nunca teriam conhecido a Jesus. E finalmente, no Brasil, o pastor Vinícius é um apaixonado por surf. Ele tem se preparado para ensinar os jovens a surfar, mas através desta atividade, ele dá uma pausa para conversar com seus alunos sobre o Criador do oceano e das ondas. Ele começa cada aula com um pequeno culto e uma leitura da Bíblia à prova d'água. No verão, há tantos pedidos de aulas que ele tem que limitar o número de participantes. E os resultados desse trabalho evangelístico têm sido surpreendentes. Em todo o mundo, missionários como Abieser, Dan, Silvanus e Vinícius estão usando seus talentos como uma ferramenta evangelística. Eles conseguem fazer isso com as coisas que eles amam, com pessoas que compartilham os mesmos interesses. Deus deu a cada um de nós talentos para que todos possamos participar dessa missão. Muito legal essa matéria e para a gente conhecer um pouquinho mais sobre ela, sobre surf, sobre skate também, nós trouxemos aqui no estúdio o pastor Vinícius Metzger, que vai falar um pouquinho mais sobre isso. Seja bem-vindo, pastor Vinícius. Valeu, obrigado. Ele que já falou um pouquinho em outro contexto, em outra matéria, em outro programa sobre o surf e agora falar um pouquinho sobre skate. Mas para a gente conhecer um pouquinho sobre ele aqui, ele que está com um estereótipo totalmente diferente. A gente fala pastor, né? Terno, camisa social, ele vestido aqui com skate também, mas ele vai falar um pouquinho pra gente como é que é a formação dele, como é que isso tudo começou. Pastor Vinícius, você realmente é pastor, é formado, fala um pouquinho pra gente da sua história, trajetória. Com certeza, eu fiz o curso de teologia, comecei no NASH, no Chile, em 1997, depois transferi para o Brasil e aí a gente estudou junto ali uma parte, contemporâneos, e me formei em 2007. Aí em 2007 eu recebi um chamado para trabalhar numa instituição da igreja que é conhecido como CATRE. E lá a ideia foi montar alguma coisa bem jovem, bem voltada para
recreação dos nossos jovens e ali encontrasse Cristo de uma forma diferente. E aí a gente trabalhou, montou lá tirolesas, um monte de coisa diferente, pista de mountain bike, rapel, então uma coisa muito voltada para os esportes. E ao mesmo tempo participei junto da BETA, que é a Associação Brasileira de Esporte, Turismo e Aventura, onde a gente se especializou na área de esportes radicais. Então ali eu criei um conteúdo que realmente a gente podia ensinar com segurança o esporte radical e preparar para que não acontecesse acidentes. E depois disso fui chamado para a PV, que é a Paulista do Vale, que é aqui da região de São José, e eles me chamaram para trabalhar no departamento de jovens, auxiliando o departamento de jovens, que é a área de desbravadores. E aí trabalhei durante 3 anos e meio, e ano retrasado eles me chamaram para cuidar do distrito. E enquanto estava no departamento, também a gente criou o departamento dos diferenciados, ou seja, ministérios urbanos. Ou seja, você tem uma igreja, várias igrejas que você cuida e além dessas igrejas você tem um ministério todo específico também, né? Eu acho interessante porque é o seguinte, o pastor Vinícius ele tem uma forma de trabalhar com a quebra de paradigma, né? Do formal. Jesus era assim, ele quebrava muitos paradigmas e ele tem trabalhado assim com essa missão também. Agora, como é que surgiu essa vontade e esse gosto pelo surf, pelo skate e usar esse método para evangelizar também, pastor Vinícius? Bom, a ideia foi assim, eu já curtia isso quando era moleque. E eu tinha muita influência, eu vim de Curitiba e ali é um berço do skate, é um berço da galera do surf, campeões brasileiros surgiram dali, então a gente tinha essa influência e eu gostava, mas na época o surf e o skate ele era visto como algo, tinha um preconceito de era drogado, preguiçoso, gente que não queria nada com nada, e eu queria provar que não era o esporte que fazia a gente, mas o nosso caráter. E eu comecei a praticar esporte, correr campeonato quando era moleque, de skate, de surf. E isso aí foi me incentivando. E eu nunca deixei porque era um esporte que me fazia bem. E com isso eu comecei a chegar nessa galera. Meus irmãos eram dessa área e o meu objetivo era salvá-los. E para salvar eu tinha que estar junto deles. Então a gente surfava junto e lá no meio eu falava, pô, você viu como Jesus é louco, cara? Ele fez aqui para nós as ondas. E Salmos diz que as ondas saem das mãos do Criador. Eles começaram a ver... Você acabava usando a linguagem deles ali. Isso, a linguagem deles. E não tinha naquele tempo a Bíblia à prova d'água. Eu ficava pensando, puxa, se eu tivesse uma Bíblia à prova d'água, né, cara? Eu podia abrir aqui e ler com eles. Aliás, essa é uma Bíblia à prova d'água, Essa agora é a Bíblia. Infelizmente, ela já não está sendo mais trazida para o Brasil, mas a gente está com um projeto aí junto da divisão para trazer ela de novo. E os caminhos são mais difíceis agora. Antes era um pouco mais fácil. Pastor, mostra para a gente na câmera. E o pessoal vai dar um close aí para conhecer essa Bíblia à prova d'água. Ela é o mesmo material daquelas, você mencionou, daquelas células, antigas células de R$10, isso, né? 10 e 20 reais, que era um materialzinho que não molhava. Não molhava, né? É a vantagem dela. Tem a logo da Novo Tempo que você colou aí. Eu coloquei aqui o adesivo, que eu curto o Novo Tempo, né? No skate tem também, né? Tem também. A gente usa também pelo seguinte, as pessoas querem saber ao que a gente está ligado. E o Novo Tempo é um canal de televisão super sério que trabalha com coisas importantíssimas para as pessoas. Quando eu passo isso para eles, eles começam a ter ali como algum suporte. Se ele não consegue me ver hoje, ele liga Novo Tempo e ele assiste a mesma informação que ele tem comigo. Pastor Vinícius, agora você fala um pouquinho sobre como é que começou tudo, mas como é que de fato é esse trabalho seu? A gente tem inclusive algumas fotos aqui, mas eu queria que você dissesse para a gente o seguinte, como é que você chega até os skatistas ou mesmo surfistas, que a gente já ouviu um pouco num programa anterior, mas como é que é o processo? Enquanto isso, a gente gostaria de ver algumas imagens na tela, você pode conferir na tela ali também. Bom, aqui você vê a molecada que vai lá, começa a andar de skate com a gente, eles são do bairro, a gente monta numa praça pública, então primeiro eu ensino eles a montar a pista com a minha galera da igreja para a gente atingir os de fora. Quando você atinge eles, você vê que a coisa começa a funcionar com maior frequência. Então, uma vez por mês, a gente monta a pista em algum lugar e convida essa molecada. Quando eles participam, é algo deles. Aí a coisa funciona com mais intensidade. Por quê? Ele vai convidar os amigos dele da escola. E você ganhou a criança, você ganhou os pais. Aqui a gente está montando, você vê, ó, o menino não sabe andar direito, mas tá ali. Junto tá a molecada do skate community com a camiseta que eles vão apoiando. Então, vai aprender a dropar, dá a mão para a pessoa, ensina. Aqui, esse aqui era um teologano nosso que estava também fazendo um trabalho lá, ele estava aprendendo a andar de skate e já, você vê, é uma criança pequenininha que está ali ensinando ele para que o evangelismo cada vez desenvolva mais. Então, na verdade, o skate é apenas um ponto de contato, é uma forma de posteriormente levar a mensagem, né? Isso, é amizade. Exatamente. Agora, fala pra gente um pouquinho também como é que tem sido a repercussão disso também dentro do teu círculo de igreja, o pessoal gosta disso também, tem abraçado a causa, como é que é? Alguns jovens têm participado também, como é que funciona? A juventude abraça bastante, mas eu não coloquei isso como um trabalho principal da igreja.
Uma segunda milha sua, Isso, assim, é a segunda milha, porque a igreja ela tem uma vida diferente da minha. E eu daqui 2, 3 anos a gente vai trocando, a cada 4 anos a gente troca de igreja. Então eu não posso criar neles algo que não seja deles. O que a gente faz? Incentiva todo o evangelismo e eu dou como uma cerejinha do bolo. Tem o skate community, tem o surf, você escolhe. Tem o motoclube, você quer participar de um desses projetos, eles estão abertos para vocês, mas ninguém é obrigado. Isso facilita com que eles comecem a gostar. Então assim, muitos deles, eles não estão com a gente na pista, mas quando eles veem que aparece alguma coisa no Novo Tempo, eles ligam para os amigos e falam assim, assiste para você ver, esse é meu pastor. Aí é impressionante, porque o cara nunca espera um pastor diferente, ele espera o pastor tradicional. Exatamente. Não está errado o pastor tradicional e nem está errado o pastor diferente. Mas o que chama atenção é que o cara fala assim, cara, quero conhecer teu pastor. E geralmente quem tem uma outra denominação, uma outra religião, não quer conhecer pastor. Porque pensa o seguinte, se eu conhecer, o cara quer me batizar. E aí o cara me conhece, eu troco ideia com ele, falo de Jesus na boa, sem ele nem perceber, oro com ele, e ele fala, mas aí, você não quer me converter? Eu falei, cara, querer eu quero, mas eu te respeito. Eu falei, que legal. E o legal é que vocês mantêm os princípios, né, os valores, mas com uma roupagem, uma linguagem diferente. Eu acho que cada um tem a sua forma. Tem muita gente que está assistindo a gente aqui, quem sabe já está pensando, olha, quem sabe se eu trabalhar em cima disso, formas diferentes. Agora, a gente queria que você desse uma dica, uma informação de quem sabe, quem está assistindo a gente e gostaria de usar meios fora do convencional para evangelizar também. Qual que seria o primeiro passo? Por exemplo, a pessoa quer usar também... gosta de rapel e sabe que algumas pessoas gostam de rapel, esporte radical, ou mesmo o futebol do dia a dia ali e tal. Tem algum princípio que você colocaria para a gente poder começar e alcançar essas pessoas? Não tem nada novo. Na verdade, assim, a gente segue tudo o que Jesus nos ensinou. E Ellen White, ela é fantástica nisso, porque ela já deixa os 5 pontos principais para a gente começar. Primeira coisa é se misturar com as pessoas. Você gosta de fazer rapel, se mistura com eles. Tem gente que pensa assim, se eu misturar, eu vou me contaminar. Não, cara, você é a luz. Luz nos contamina com as trevas. Luz sempre é luz. As trevas podem criar neblina, seja o que for, ela sempre vai ser luz. Isso é o teu caráter. Aí ela diz que depois que você se mistura, a coisa mais simples que você tem que fazer é criar empatia, né? Você tem que ser alguém feliz, alguém que realmente passe para a pessoa confiança. Aí depois vem ganhar a confiança deles. Para ganhar confiança, você tem que atender necessidade. Que é o que Jesus fazia, atendia a primeira necessidade. Aí você pergunta para ele, o que você está precisando? Puxa, eu estava precisando comer alguma coisa. Cara, fica tranquilo, vem cá, vamos ali no meu carro. Você pega lá uma maçã, uma pera, qualquer coisa que você tem lá de teu lanchinho, divide com o cara. O cara fala, mas não é teu lanchinho? Não, é meu, mas é seu também. Isso fica marcado. E no final, aí você diz, cara, agora você me segue. Você está a fim de montar um ministério diferenciado? É simples, cara. A base é a mesma. Usa a Bíblia. A Bíblia é a lei. Se você vai montar, por exemplo, rapel, cara, você tem que seguir as leis de segurança para o rapel. Primeira coisa, não vai querer montar um rapel na loucura, não usa capacete, não usa corda dupla, não vai fazer uma ancoragem com 3 pontas, vai fazer uma ancoragem manca, você vai causar um acidente. Isso não vai te ajudar. Então, assim, primeira coisa, as leis. Cara, a primeira lei é a lei do amor, é a lei de Deus. Usa ela para eles de um jeito simples. Depois segue aquilo que o teu esporte te pede. E sempre lembrando o seguinte, a primeira coisa, cara, não pensa em resultado, pensa em curtir o momento. Porque quando você faz com amor, com carinho, aí o Espírito Santo vem com todo o poder e o resultado é dele, não é nosso. Então vai dar certo. Esse foi o pastor Vinícius Metzger, ele cuida de várias igrejas aqui na região de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e também tem um ministério que ele tem no coração, que é justamente alcançar pessoas através do skate, do surf. E a gente fica feliz com esse ministério. Que Deus continue abençoando as suas igrejas, que Deus continue abençoando esse ministério também, tá bom? Amém. Pastor Vinícius. Após o intervalo, a gente continua com muito mais para você e sempre motivando você da sua forma de ser a levar o amor de Jesus para as pessoas. Até já! Estamos de volta no programa de hoje apresentando ministérios diferenciados, várias formas e maneiras de falarmos de Jesus, cada qual com a sua característica, o seu espaço, o seu lugar, a sua cultura também. E por falar nisso, é o momento de nós conhecermos culturalmente algumas igrejas, mas com o mesmo objetivo, salvar pessoas, o bem comum, falando e vivendo como Jesus viveu. Vamos à primeira igreja de hoje. Quem enviou para a gente através do Facebook foi o Erivan Pontes, é a Igreja Adventista Projeto Dark de Matos, no Rio de Janeiro. É legal a gente perceber, essa é uma característica, é uma igreja que tem um projeto diferenciado, existem algumas que trabalham com
áreas totalmente diferentes, pessoas pós-modernas, classes altas, o que é um grande desafio, mas está aí o projeto Dark de Matos. Um abraço para todos dessa igreja e todos os cariocas, todos os que estão acompanhando a TV Novo Tempo. Próxima igreja é a Igreja Central de Formiga, que fica em Minas Gerais. O Neemias Lopes Oliveira foi quem mandou a foto para a gente. Um abraço para todos da cidade de Formiga e também para todos os mineiros acompanhando a gente. Obrigado, Neemias. Muito obrigado por ter enviado essa foto para a gente. Próxima igreja é a Igreja Adventista Pedreira, que fica no Pará, uma grande e bela igreja. E quem enviou para a gente foi o pastor Edielmo Oliveira, possivelmente seja pastor dessa igreja. Pastor Edielmo, se estiver acompanhando a gente, que Deus abençoe você, os membros dessa igreja e que vocês continuem abraçando e acolhendo todas as pessoas que estiverem aí assistindo com vocês, tá bom? Essas foram as igrejas de hoje. Caso você queira saber qual é a igreja mais próxima de onde você mora ou mais próxima da região, do seu bairro, do seu trabalho também, o site é bem conhecido, mas vale a pena a gente relembrar você. encontreumaigreja.com.br. Você entra, você seleciona ali o espaço, coloca o endereço e vai descobrir qual é a igreja mais próxima. Divulgue esse site, vale muito a pena para pessoas que queiram viajar e se aproximar da Igreja Adventista e saibam qual é a mais próxima da sua casa, tá bom? Um outro ministério diferente acontece na Moldávia. Você vai ver agora uma fazenda orgânica que tem feito toda a diferença em uma comunidade naquele país. A agricultura orgânica é uma indústria importante na Moldávia. Se você for dirigir pelo país, você vai notar fazendas cobrindo vastos trechos da paisagem. Esta fazenda em particular pertence e é operada pela Igreja Adventista. Yuri e sua esposa são responsáveis por administrar a fazenda. Yuri estudou agricultura e agora quer usar seu conhecimento como uma forma de alcançar as pessoas para Jesus. Eles estão começando uma nova escola agrícola e esperam atrair pessoas da comunidade local que estão interessadas em aprender habilidades de agricultura orgânica. Estamos atendendo às necessidades das pessoas. A maioria das pessoas aqui tem terra, mas não sabe plantar. Queremos educar as pessoas para serem autossuficientes. Enquanto uma grande parte do plantio é feito nos campos, a jardinagem em estufas permite que eles plantem o ano inteiro. Através deste programa, as pessoas estão se conectando com os adventistas da região. Nós percebemos que Jesus falou muito sobre agricultura em suas parábolas. Quando ensinamos as pessoas a cultivar essas plantas, não podemos evitar falar sobre Jesus enquanto trabalhamos. A fazenda faz parte de um grande terreno pertencente à Igreja Adventista. Este lugar foi criado durante a União Soviética como uma área recreativa para as pessoas que trabalhavam nas cidades vizinhas. Era também um oásis para as pessoas escaparem do estresse do trabalho e dos desafios do cotidiano. Após o colapso da União Soviética, esta propriedade foi abandonada e pareceu ser esquecida. Durante anos, os adventistas na Moldávia se esforçaram para encontrar um lugar para realizar reuniões de acampamentos, retiros, eventos infantis e programas de treinamento. Os planos sempre foram determinados pelo clima e pela disponibilidade de alguns edifícios. Então, quando apareceu a oportunidade de comprar essa propriedade, eles aproveitaram. Algumas partes da estrutura original ainda estão em pé, mas muito trabalho foi colocado neste prédio para torná-lo seguro. Os pisos inferiores foram terminados, mas os andares superiores ainda estão em construção. Os membros da igreja sonham com um dia em que vão poder usar este prédio para se encontrarem. Os jovens querem realizar eventos de aprendizado e recreação, mas geralmente enfrentam problemas com os acordos de locação. Estamos de pé no lugar onde os quartos serão construídos para jovens e crianças. Antes, precisávamos nos preocupar com a chuva e o clima. Estamos esperando pelo dia em que teremos melhores lugares para dormir, e precisamos de muito apoio para isso. O objetivo deste edifício é a missão. Antes, era para descansar e relaxar. Nós ainda queremos usar esse lugar para as pessoas descansarem, mas também queremos que elas se encontrem
e conheçam a Deus aqui. Eles esperam terminar este espaço com área de dormitório em breve. Os jovens vão poder agendar eventos e serão capazes de organizar treinamentos missionários, programas de saúde e outros eventos para convidar a comunidade a conhecer os adventistas. Programas como estes promoverão um senso de serviço missionário. Lugares como a Moldávia carecem de recursos e missionários para pregar. A Moldávia é um dos menores países da antiga União Soviética. Talvez as pessoas ao redor do mundo nunca tenham ouvido falar daqui, mas estamos tão felizes que a igreja do mundo inteiro estará envolvida neste projeto. Por favor, ore para que Deus permita que este ministério cresça através de um serviço amoroso e compadecido. Ao enfrentar a oposição e hostilidade dos habitantes de Corinto, um dos principais centros urbanos dos seus dias, o apóstolo Paulo foi animado por Deus através das seguintes palavras: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. De maneira clara, vemos aqui o desejo de Deus de que seu servo não desanimasse frente à resistência que ele estava vivendo. Milhares de pessoas precisavam ouvir a mensagem do Evangelho à Terra. Da mesma forma, hoje em nossos dias, há muitos que também necessitam ouvir do amor de Deus nas cidades do nosso planeta. E hoje, sem dúvida alguma, são um dos maiores campos missionários do século XXI. Mas como cumprir a missão que Deus nos deu nas grandes cidades do mundo? O fenômeno da migração para centros urbanos é uma realidade em todo o planeta, mas essencialmente na América Latina, África e grande parte da Ásia. O Brasil não foge dessa realidade, muito embora o crescimento aqui tenha sido bem mais rápido que outros países. O Brasil deixou de ser uma nação centrada na vida rural no fim dos anos 60, quando a população urbana chegou a aproximadamente 59%. A introdução de novas tecnologias nas atividades rurais e a oferta de melhores condições de vida nas cidades brasileiras são dois dos principais fatores desse êxodo rural. Hoje, 85% da população brasileira vive em áreas urbanas. Por um lado, a urbanização do mundo tem trazido crescimento e grandes benefícios à população mundial. O problema é que grande parte desse crescimento não é apenas em número de pessoas. Dificuldades estruturais, sociais, políticas e principalmente econômicas são vistas em toda parte. Resultado? Falta de moradia, transporte, educação, saúde. Portanto, a pobreza, a violência, a fome e as doenças também fazem parte dessa explosão urbana no nosso planeta. Um claro exemplo encontramos na cidade de São Paulo, hoje entre as 5 maiores aglomerações urbanas do planeta. A cidade de São Paulo ganha, em média, 85 mil novos habitantes por ano. Levando em consideração a região metropolitana, o número sobe para 190 mil novos moradores a cada ano. O que isso significa? Que em uma década serão aproximadamente mais de 2 milhões de novas pessoas morando, estudando, trabalhando na cidade. E, obviamente, precisando se locomover por ela. O resultado é uma cidade com graves problemas de moradia, de mobilidade e todos os outros problemas associados com essa explosão urbana. Mas a pergunta permanece: como cumprir a missão que Cristo deixou aos seus discípulos, levando em consideração cidades como São Paulo e tantas outras ao nosso redor? Talvez o grande desafio hoje é levantar os olhos e ver as cidades como um grande campo branco, pronto para a ceifa. O próprio Jesus Cristo afirmou: abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Para isso precisamos mudar a nossa compreensão e principalmente a nossa atitude diante da realidade urbana. Nós precisamos constantemente ter em mente que, como verdadeiros discípulos do Mestre, nós possamos ser de fato sal e luz, aproveitando assim cada oportunidade para compartilhar com as pessoas ao nosso redor a nossa vida e a nossa experiência com Deus. Sem dúvida alguma, todas as pessoas que vivem nas cidades do nosso mundo são alvo do amor de Deus e precisam conhecer a única verdadeira fonte de esperança, Jesus. Então, o que você está esperando para se tornar um verdadeiro discípulo urbano do Mestre? Essa com certeza foram palavras do coração para o seu coração. Coloque dentro dele, viva isso e transmita essa mensagem também para as pessoas que precisam do seu abraço, do seu acolhimento e do seu amor. Agora nós vamos conhecer quais são os destaques na próxima semana aqui no Missão 360.
Na semana que vem, a importância das escolas adventistas em lugares desafiadores do mundo e também os movimentos estudantis que influenciam a sociedade. E faremos uma jornada pelo Quênia, Ruanda e Ucrânia para conhecer algumas escolas adventistas que transformaram o seu entorno. E claro também, mais igrejas ao redor do mundo. É na semana que vem. E eu espero você semana que vem acompanhando comigo essas belas histórias. Eu encerro fazendo um desafio para você que é um agricultor rural, para você que é um fazendeiro, já que um dos temas de hoje foi esse, para você que, quem sabe, se envolve com a área de esportes, é um professor de educação física, um personal trainer também, como que você pode usar essa profissão para falar do amor de Jesus? Fica lançado o desafio para você, pense nisso, desenvolva, caso seja essa a sua profissão. E se não for, se você tiver alguma outra profissão, se já for aposentado ou não começou a trabalhar ainda, um juvenil, que Deus te use aonde você estiver. Mas está lançado o desafio para você pensar como Deus pode usar você, tá bom? Eu agradeço a sua audiência, a sua participação. Caso você queira acompanhar alguns dos ministérios diferenciados que você viu no programa de hoje, ou conhecer algum outro ministério e quer implementar isso aí na sua comunidade, na sua igreja, entre no site novotempo.com/missão360 e lá tem muita história, muitos desafios, muitos projetos especiais para você também. Um forte abraço para você e até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Missão 360. Até lá, forte abraço.